Atos dos Apóstolos, capítulo 27, por favor. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 27, por favor. Nós vamos fazer a leitura de dois versículos. Nós vamos ler o versículo de número 31, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e o versículo 31, por favor. Depois que nós terminarmos de ler o versículo 31, nós vamos ler o versículo de número 44, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 31. Quem achou, diga aí: eu achei. Eu achei. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, e o versículo 31. Para não tomar tempo, eu vou estar fazendo a leitura. Diz assim o texto: Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Vou ler mais uma vez. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Vou ler mais uma vez. E aos demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus usa coisas diferentes para fazer um milagre. Diga para ele mais uma vez: Deus tem métodos diferentes para salvar alguém. Diga para ele: essa noite é noite que Deus vai usar métodos diferentes para te salvar, para te abençoar, não só a você, mas a toda a sua casa. Amém? Tome o seu assento. Só quem crê aplaudindo a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Amém! Todos estão me ouvindo bem? Amém? Amém! Amigos, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse tema. Por esses dias eu estava na casa da minha mãe e eu fui comprar um remédio para minha bebê na farmácia, e no caminho entre a casa da minha mãe e a farmácia eu estava ali pensando num texto bíblico, e eu comecei a observar esse texto que nós lemos, e eu percebi aqui que aqui tem duas coisas, ou dois métodos que Deus usa, que na nossa visão, pastora, é diferente da forma como Ele costuma agir. Eu comecei a observar que Deus, Ele tem manifestações diferentes. Quando Ele quer agir, Ele às vezes quebra o padrão. Ele tem métodos diferentes para salvar alguém, para abençoar alguém. Aleluia! Deus, Ele age de forma como nós conhecemos, mas também Deus, Ele quando quer agir, Ele também usa métodos desconhecidos. E pensando nisso, eu trouxe uma mensagem para nós aqui essa noite. Hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar que existem duas coisas que Deus usa, que para nós é desconhecido, que para nós não fazem sentido, mas que é a melhor maneira para Ele nos salvar, que é a melhor maneira para Deus nos abençoar. Aleluia! A forma como Deus vai trabalhar na sua vida, seja ela conhecida ou desconhecida, ela já tem um resultado imediato. E que resultado é esse? Você será abençoado. Você não vai morrer no meio do caminho.
Você não vai desanimar no meio do percurso. Porque independente da forma como Deus quer agir, ou da forma como Ele vai agir, o resultado já é certo. Você será abençoado. Ele vai te abençoar. Você acredita nisso? Glória, meu Deus. Pois bem, para a gente entender esse texto, a gente precisa voltar lá atrás, no capítulo 25. O apóstolo Paulo foi um grande missionário. E agora ele está enfrentando uma perseguição dos próprios judeus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo começa a pregar acerca de Jesus ressurreto. A mensagem do apóstolo Paulo aqui na Bíblia, em Atos 25, é acerca de Jesus que morreu, mas ressuscitou, e ele estava vivo dentre os mortos. Aquela pregação de Paulo fez com que os judeus começassem a dizer que Paulo estava equivocado e louco, a ponto de os judeus começarem a acusar o apóstolo Paulo de estarem blasfemando contra o próprio Deus. Haja vista, na mente dos judeus, ninguém poderia levantar da sepultura. E agora Paulo começa a pregar dizendo que o Nazareno, Jesus, o Filho de Deus, havia levantado da sepultura. Ele morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. Isso criou uma polêmica na época, a ponto dos judeus olharem e levarem essa mensagem do apóstolo Paulo para o tribunal. Existia um imperador, e esse imperador se chamava Félix. E a Bíblia vai nos dizer que essa mensagem do apóstolo Paulo foi levada ao tribunal de Félix. Quando Félix ouviu que o apóstolo Paulo havia pregado que Jesus ressuscitara dos mortos, Félix disse que Paulo estava louco. Reuniu um tribunal, colocou Paulo perante o Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era um local aonde os judeus, os sacerdotes e os fariseus se reuniam para julgar alguém, se aquela pessoa era digna de ser apedrejada ou se ela estava correta. Paulo foi colocado dentro do Sinédrio, de um lugar aonde os judeus iriam julgar para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era correto ou não era correto. E a Bíblia nos diz que ali começa o julgamento do apóstolo Paulo. Perceba que quando Paulo começa a falar que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, a Bíblia diz que acontece uma cena na história. Félix se levanta e diz que o apóstolo Paulo estava louco por falar que alguém havia ressuscitado dentre os mortos. Um sacerdote que estava lá dentro do Sinédrio, a Bíblia diz que ele se levanta e diz que Paulo merecia morrer. Quando agora o texto nos diz, no capítulo 25, que Paulo acaba citando o nome de um imperador chamado César Augusto. Como que era o nome do imperador? César Augusto. A Bíblia diz que este imperador César Augusto, ele comandava. E uma vez que o apóstolo Paulo citou o nome dele, Félix achou por obrigação levar o apóstolo Paulo até César Augusto. Aonde César Augusto estava? Diga comigo, na Itália. A Itália. Aonde o apóstolo Paulo estava, para chegar até na Itália, precisava fazer um percurso de navio. Tinha que fazer uma viagem de navio. E aqui começa a história que nós lemos. Porque o apóstolo Paulo, ele começa agora a ser julgado, até que Félix disse: coloca o apóstolo Paulo para embarcar numa navegação que vai até a Itália, para ele ser julgado por César Augusto. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que o imperador Félix convoca o imperador Agripa, ou Herodes Agripa, e pede para Paulo, junto com um centurião. O que é um centurião? Era um homem que comandava 100 homens, ou 100 soldados romanos, para que eles embarcassem numa navegação para a Itália. E a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo pega um navio adramítino, que era um navio que pertencia à cidade da Mísia, que era uma cidade grega, e que eles fossem navegando até a Itália. Porém, tudo indicava que no percurso em que eles fariam, da onde eles estavam, numa região grega, até a Itália, tinha tempestade.
Tudo indicava que nessa embarcação a viagem seria perigosa. Em Atos no capítulo 27, a Bíblia vai dizer que eles embarcam no navio. E na medida em que eles estão embarcando, a Bíblia diz que a tempestade começa a acontecer. Na vida do cristão sempre vai ter tempestades. As tempestades na Bíblia representam as aflições do nosso dia a dia, as dificuldades que nós enfrentamos. A tempestade na nossa vida representa tudo aquilo que causa destruição, enfraquecimento, deixa o bichinho voar. A tempestade da nossa vida representa tudo aquilo que nos faz pensar: vou desistir e desanimar da fé. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. A tempestade, ela é caracterizada por alguns aspectos. Primeiro, a tempestade, ela vem com muita força. Segundo, a tempestade, ela é destrutiva. Terceiro, aonde a tempestade passa, ninguém fica salvo. Quando a gente fala de tempestade, a gente está falando do período da nossa vida em que tudo indica que a gente não vai sair salvo dessa. Meu Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo entra dentro de um navio, Atos 27:1, e eles começam a viajar para a Itália. Chegando próximo de uma cidade por nome de Creta, a Bíblia diz que se levanta um pé de vento chamado Euroaquilão. E esse pé de vento era tão forte, mas tão forte, que a história diz que eles tentavam guiar o navio. Mas à medida em que eles tentavam guiar o navio, a tempestade rebatia contra o navio. Meu Deus. De modo que eles diziam assim: nós vamos morrer, nós vamos perecer. E o apóstolo Paulo disse que a tempestade era tão forte, mas tão forte, que eles resolveram deixar o navio ir sozinho. Todo mundo dentro do navio dizia: nós vamos morrer. Todo mundo dentro do navio dizia: não vamos mais ficar salvos. Meu Deus. A nossa esperança acabou. Se você observar em Atos 27:20, vai dizer: e não aparecendo havia já muitos dias o sol e as estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de salvar-nos. O apóstolo Paulo viu que dentro do navio existia pessoas que estavam dizendo assim: o sol já não aparece mais, não tem estrela no céu. Quando a gente olha para um lado é tempestade, olha para o outro é tempestade, olha para cima é tempestade, olha para baixo é tempestade. Quer saber? Nós vamos morrer, não tem como se salvar. Aí o apóstolo Paulo recebe uma orientação. Ele dá um grito e diz assim: alguém me visitou na madrugada, e esse alguém era o anjo do Senhor me trazendo uma mensagem. E a mensagem que ele trouxe, ele disse assim: fica tranquilo, porque a viagem é perigosa, a embarcação é perigosa, mas Deus me mandou trazer um recado para você, dizendo, o anjo dizendo para Paulo, que ninguém vai morrer nessa tempestade. Meu Deus. Ninguém vai morrer nessa tempestade. Eu imagino alguém grudando o cabelo e dizendo assim: como não? Olha como o barco está, olha a situação em volta. Meu Deus. Olha aí. Não tem esperança para ninguém. Mas Paulo estava dizendo: eu recebi a notícia de Deus, e Deus disse que nem um fio do nosso cabelo vai sofrer dano. Sabe o que ele estava querendo dizer? Se Deus falou que a gente ia se salvar, pode ter a tempestade que vier. Se a palavra dele foi que nós vamos se salvar, pode acreditar que vai estar salvo. Glória a Deus. A navegação continua indo. Aleluia.
Enquanto a navegação está andando, a Bíblia diz que a tempestade fica mais forte. Meu Deus. A palavra foi que ninguém ia morrer, mas a navegação, a tempestade continua forte. A palavra foi que todo mundo vai se salvar, mas a tempestade continua. Parece eu e você na nossa vida. A gente até confia em Deus, a gente até lê a Bíblia, a gente até entende que Deus vai estar conosco, vai nos ajudar, mas a tempestade sempre está vindo mais forte. Cuidado, meu Deus. A dificuldade sempre vem para nos fazer pular do navio. Mas aí acontece uma coisa impressionante. Pergunte para mim o que é. Ah não, eu só vou responder se todo mundo perguntar. Pergunte para mim o que é. Deus entra na história. Glória. Porque nos melhores banquetes da vida, escuta isso, você consegue se sobressair bem. Quando a conta bancária está cheia, você consegue sair bem. Deus não precisa aparecer quando tudo está indo bem. Você está vivendo. Deus não precisa aparecer quando as coisas estão indo de bem a melhor, porque você está vivendo. Mas eu posso te dizer uma coisa: sabe aonde é que Deus aparece? É nas tempestades da vida. Meu Deus. Talvez você não entendeu até agora, eu vou tentar simplificar. Quando as tempestades vierem para arrancar a nossa esperança, fica tranquilo, porque Deus é especialista em operar na tempestade. Deus é especialista a fazer um milagre na tempestade. Eu disse que a tempestade é os dias difíceis da nossa vida. Então eu estou querendo dizer que Deus, ele aparece na dificuldade. Deus aparece quando a sua esperança acaba, quando você diz não vou aguentar mais. É aí que Deus entra na história. Então eu quero liberar uma primeira palavra profética para você. Você recebe? Deus está aparecendo nessa dificuldade para você. Deus vai começar a se revelar nessa circunstância para você. Se as coisas estiverem difíceis, Deus vai aparecer lá para você. Provoca o irmão que está do seu lado e diga: Deus está aparecendo para você hoje. Não, diga para ele com voz de profeta: Deus está aparecendo para você. Eu não sei como você está aqui, talvez você esteja lá embaixo. Deus está aparecendo e vai te colocar de pé. Glória a Deus. Mas a tempestade está forte. Aleluia. Passou 14 dias. 14 dias e a tempestade está lá. 14 dias e a tempestade está lá. Meu Deus. Alguns dos marinheiros que estavam no navio, a Bíblia diz, eles disseram assim: parece que a gente está chegando em algum lugar, mas a tempestade não permite a gente ver qual lugar a gente estamos chegando. A Bíblia diz que eles pegam um prumo na mão e eles medem o quão a água está funda. Eles medem a primeira vez, eles veem que está tocando no chão. Eles medem a segunda vez e eles veem que está tocando no chão. Aí eles têm uma ideia: vamos ancorar o navio aqui para que amanheça, porque amanhecendo o sol aparece e a gente vai saber onde a gente está. Porque possa ser que se a gente não ancorar um navio aqui e a gente está próximo da terra, o navio bata nas rochas e quebre. Meu Deus. Mas a tempestade ainda estava lá. E a Bíblia vai dizer que quando eles colocam a âncora, alguns deles pensam: vamos abaixar o bote e vamos salvar a nós mesmos. Aí o apóstolo Paulo chega e diz assim: se qualquer um de vocês pular do barco agora, do navio agora, ninguém vai se salvar. E a Bíblia diz que ninguém pula. Meu Deus. Aleluia. Os marinheiros cortam o bote cai na água, e a Bíblia nos diz que agora a tempestade fica mais forte, e a tempestade faz com que o navio chegue perto de uma praia.
Essa praia tinha ligação com 2 mares. Então a tendência é o navio encalhar, a popa do navio encalha e a proa, que é a parte de trás, melhor dizendo, a proa encalha, que é a parte da frente, e a polpa, que é a parte de trás, começa a ser chicoteada pelas águas, pelas ondas. Meu Deus. Qual é a tendência de um navio que está sendo chicoteado pelas ondas? Diga comigo, é quebrar. Quebrar. E foi isso que aconteceu. O navio encalha, as ondas batem, o navio começa a quebrar. Alguém no navio grita: ei, a gente vai morrer. E o apóstolo Paulo diz assim: não, a gente está debaixo de uma promessa. Ninguém vai morrer. Meu Deus. Porque Deus disse que pode ter a tempestade, pode ter as ondas açoitando o navio, mas a gente permanece vivo. Dentro desse texto, a Bíblia vai nos ensinar 2 lições da maneira como Deus opera. E a forma como Deus opera aqui é desconhecida. A primeira forma como Deus opera, eu gostaria que você visse comigo. Abra sua Bíblia em Atos 27, 31, que você vai observar. A primeira forma como Deus opera, que a gente não conhece, para nós é estranha, mas Ele age, está aqui no verso 31, que diz: disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. A primeira forma como Deus opera, que para a gente não tem muita lógica, mas é a forma como Deus quer, é que Deus não permite ninguém pular do navio. Vou falar de novo para você gravar. Deus não permite ninguém pular do navio. Mas entenda comigo, deixa a Bíblia aberta se você quiser, entenda comigo. Como é que Deus pede ou toca no coração de Paulo para dizer para os marinheiros e os escravos que estavam dentro do navio: ninguém pula do barco, se o barco está sendo açoitado pela tempestade? Meu Deus. Se fosse eu e você, o que nós faríamos? Tem tempestade, o barco vai quebrar, o que a gente faz? O que a gente faz? Pula. Mas aí Deus entra e diz assim: não pula não. Meu Deus. Se não pegou, eu vou tentar explicar, vamos lá. Glória. Deus olha e diz: não pula não. Deus poderia dizer: pula que você vai se salvar. Mas Deus sabe que o melhor lugar para estar é dentro do navio. Ô Maico, mas o navio tem tempestade. A tempestade chacoalha de um lado, chacoalha do outro, mas é mais seguro dentro do navio. Deus não quer ninguém pulando do barco, Deus quer todo mundo no navio. Deus sabe que se você pular do barco, se você pular do navio, você morre pela tempestade. Então o melhor lugar para estar é dentro do navio. Perceba uma coisa, a Bíblia vai dizer que o navio representa a minha vida, a minha fé, meu ministério, aonde eu estou, e eu não posso sair. Na Bíblia, navio é o lugar, ou o melhor lugar para a gente estar. Lembra de Jesus, quando Jesus estava no barco e os discípulos chegaram e foram açoitados por uma grande tempestade? Eles acordaram Jesus dizendo: Jesus, acorda, porque nós vamos morrer. Meu Deus. O que Jesus fez? Jesus só se levantou, repreendeu o vento, o mar, e tudo seguiu uma grande. Mas Jesus não pediu para ninguém pular do barco. Lembra quando os discípulos estavam no barco e Jesus às 4 horas da manhã, querido, às 3 para 4 horas da manhã, Jesus está andando no meio do mar e alguém pensa que Jesus é um fantasma, e a Bíblia vai dizer que Pedro grita dizendo assim: se é o Senhor Jesus, me manda ir até o Senhor. Lembra quando a Bíblia diz isso? Então, só Pedro pulou do barco. Mas Pedro só pulou do barco porque Jesus disse: vem. Se Pedro não tivesse perguntado onde que eles iam ficar, no barco. Eu estou querendo dizer para você que o navio representa a minha vida, a minha vida com Deus. Por que representa isso? Vamos lá para você entender, para você dar um glória bem gostoso. Vamos lá? Porque o navio representa a minha vida com Deus, porque a minha vida tem percurso. O navio te leva para um percurso. Meu Deus.
O navio é o lugar aonde eu quero chegar, o lugar onde eu estou para chegar em algum lugar ou um determinado lugar. A minha vida com Deus, eu estou aqui, eu estou navegando para chegar em um determinado lugar. A nossa vida é como um navio. O nosso ministério, a nossa chamada, pastor, é como um navio. Se você abandonar sua fé, você morre por causa da tempestade. Deus é verdade. Se você negar a sua fé, você morre por causa da sua tempestade. Se você dizer assim, é melhor pular do barco, é melhor desviar, é melhor desanimar, é melhor voltar para trás, você morre por causa da tempestade. Jesus sabe que lá no mundo você não sobrevive. Ah, mas eu já fui do mundão, Marco, e estou vivo até hoje. Agradeça a Deus por isso. Porque Deus sabe que se você continuasse lá até o dia de hoje, você já tinha morrido faz tempo. Aí Jesus te convidou para vir para o barco dizendo, fica aqui, porque lá fora é tempestade, mas aqui, ô Maico, mas o barco está sujeito à tempestade. Mas se Deus disse que você ia ficar vivo, rapaz, não pula desse navio, não desiste da sua fé. Eu vou falar até você da glória, Jesus está mandando eu dizer para essa igreja, não pula desse navio. Mas eu quero que você entenda, a forma como Deus fala não é muito compatível com a forma como a gente pensa. Mas Sueli, vamos lá. A minha lógica é pular do barco por causa da tempestade, mas Deus vai e manda você não pular. Deus não poderia ter dado um outro caminho? Deus não poderia ter feito de uma outra forma? Mas essa é uma forma desconhecida de Deus. Ele manda você não pular do navio, do barco. O navio é a causa frágil. O navio é frágil diante da tempestade, mas Deus ainda manda você ficar nele. A ordem é expressa: se você pular do navio, você não vai se salvar. Tem situações que Deus vai pedir para você ficar. Tem situações difíceis que Deus vai pedir, não sai da linha, não desanima, permanece do jeito que você está. Vai ter situações que você vai dizer assim, é melhor eu me matar, ir embora, fugir, é melhor eu parar de ir para o culto, é melhor eu parar de ir para a igreja. E Deus, Ele dá uma única palavra: permaneça do jeito que você está, não volta para trás. Não desanima na sua fé, permaneça do jeito e aonde você está. Ah, Maico, mas é melhor eu sair. Permaneça aonde você está. Por quê? Porque Deus vai usar essa situação para salvar a sua vida, para te manter salvo, para te manter abençoado, para te manter cheio de milagre. Deus vai usar esta situação para te abençoar. É por isso que Ele diz: não pula, não sai, não desiste, não volta para trás, não desanima. Tem situações que a vontade é parar, tem situações que a vontade é perder a fé, é deixar tudo, é chutar o balde, é pular do navio. E Deus está dizendo: não sai, por favor, fica aonde você está. Ô Mike, eu estou fraco, mas estou indo para o culto. Permaneça indo aonde você está indo. Ô Mike, mas a decepção é tão grande, que a vontade é: eu não vim mais. Permaneça aonde você está. Não dê lugar para a carne, não dê lugar para o pecado, não vai para o mundo. Permaneça dentro deste navio, porque tem salvação para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Olhe para alguém, que Deus está pedindo eu fazer isso. Olhe para alguém e diga assim: não saia da posição que você está. Se você está orando, continue orando. Se você está jejuando, vai jejuando. Se você está cantando, continue cantando. Se você está pregando, pregue mais. Se você é crente, permaneça crente, porque quando a tempestade vir, você não vai sair do teu lugar. Permaneça firme, permaneça constante, porque a forma como você está diante de Deus vai garantir a sua salvação. Ontem eu estava pregando
ali na igreja, ali na Vila Real, e eu pregava sobre uma igreja